Olá, bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui gravando o nosso 5º episódio do nosso podcast Entre Vínculos. Hoje é dia 6 de junho e nós estamos aqui, eu sou a Kit, eu trabalho com comunicação audiovisual e tenho esse podcast com a Andrea, ela é psicóloga, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, logo mais a gente apresenta, mas antes eu queria lembrar que os nossos podcasts estão disponíveis nas plataformas Google Podcast e Spotify, e também no site recriandovinculos.com.br. Tudo bem, Andrea? Oi, Kit, tudo bem? Razoável, né? Estamos tentando sobreviver num tempo muito complicado e difícil, e uma das coisas que nos dá muita alegria é poder criar esse espaço de discussão, de reflexão, para que juntos e juntas nós possamos passar por esse momento tão difícil do país, do mundo e nosso também, né? Para falar sobre um assunto que é muito complicado e que vem sendo discutido nas redes sociais, nós convidamos a psicóloga e professora Márcia Souza. A Márcia tem mestrado e doutorado em educação pela Universidade Metodista de Piracicaba e é professora da PUC Campinas. Márcia, seja bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse naquilo que eu não consegui falar e vamos dar sequência ao podcast. Olá, eu agradeço muito ao convite, vocês me convidarem para falar de um assunto tão importante. Penso que do lugar da psicologia, das discussões que a gente vem tomando contato nos últimos anos, é uma temática bastante importante para a gente conversar. Até porque penso que nesse momento em que estamos passando da quarentena e de tantas coisas pesadas, criar espaços que permitam a gente refletir é fundamental. Que bom, Márcia. Então, vamos ao que nos traz, né? O tema, então, desse podcast é fascismo. O que é fascismo? O que significa essa palavra? Da onde vem? E o conceito de fascismo? Porque já há alguns anos a gente ouve muito falar esta palavra de vários lados, em várias redes, em vários lugares, e eu acho que seria importante a gente comunicar para as pessoas que nos ouvem, pelo menos, algo mais esclarecido sobre esse assunto. Então, eu sei que você é uma estudiosa, inclusive, da filosofia de Adorno, teoria crítica, e passo a palavra para você, então, para começarmos esse bate-papo. É sensato a gente utilizar o termo fascismo para o que está acontecendo hoje no Brasil, por exemplo? Se a gente for pensar, né, o significado da palavra fascismo, é considerado fascismo um movimento político, econômico e social que vai surgir em alguns países europeus após a Primeira Guerra Mundial. Então, alguns autores vão falar em fascismos, por se tratar de um conjunto de movimentos e de regimes de extrema-direita que vão aparecer na Europa, ali do início dos anos 20 até 1945. Então, no pacote de entendimento do que seria fascismo, estariam os nazismos, os nacionalsocialismos, os hitlerismos, vários movimentos que recobririam essa mesma realidade. Então, se nós falamos de movimentos de extrema-direita, de governos de extrema-direita que têm se consolidados, podemos falar em fascismo. Se falamos de coisas que estão acontecendo cotidianamente, a gente não pode falar que isso é o fascismo, mas podemos falar de predomínio de uma lógica fascista em uma série de relações, mesmo em locais onde os governos não sejam governos de extrema-direita. Eu queria esclarecer que o termo fascismo, né, a denominação genérica mais utilizada, ela vai se dar pelo fato de que o regime italiano do Benito Mussolini foi o primeiro a se consolidar em 1922, então passou-se a falar de fascismo como uma denominação genérica a todos esses movimentos. Então, o que caracteriza, né, o fascismo? Não é uma discussão simples, existem estudiosos muito mais qualificados para nos darem aulas aí de fascismo, mas de maneira geral, para uma discussão
e para lançar a luz para a gente pensar aqui, acho que tem algumas coisas que são importantes. Pensar que o fascismo, como regime, ele se caracteriza pelo ultranacionalismo e pela concentração de poder, muitas vezes seguidas de violência. Então, talvez a gente possa dizer que a característica mais central do fascismo seja o ultranacionalismo, que foi bastante visto nos movimentos da Alemanha do Hitler e na Itália do Mussolini, mas também em alguns processos atuais, como fortemente presente no discurso que elegeu o Donald Trump nos Estados Unidos e também no discurso do Bolsonaro, ainda que particularmente na prática a gente veja ocorrer, apesar de um discurso ultranacionalista, uma subserviência aos Estados Unidos, que aí a gente precisaria pensar um pouco nisso. Então, o que vai basear a identidade de cada um no regime fascista é a identidade nacional, é o compromisso de cada pessoa com o projeto de nação. Então, quaisquer outras identidades ou afiliações, elas não vão importar, ou elas importam muito pouco. Então, é pautada nessa ideia de nação acima de todos, que vão se definir todos os caminhos que vão estar postos no modelo fascista. Então, ele vai envolver um projeto de nação, normalmente associado a uma ideia de uma nação que precisa ser regenerada. Sabe, essa ideia de que eu preciso reconstruir, retirar os aspectos podres, estragados, corrompidos de um determinado país. Daí a pauta de ataque à corrupção sempre voltar em todos os regimes fascistas, com a promessa de resgatar uma nação como se fosse resgatar o seu estado original de pureza. Para isso, para se consolidar o projeto fascista, o que a gente vai encontrar? A escolha de inimigos. Então sempre vão estar postos dentro dos regimes alguns inimigos. Então o fascismo ele se caracteriza muito pelo antiliberal, anticomunista, antidemocrático e pró-nação. Por que ele é antiliberal? E aí a gente, tomando contato com os fascismos atuais, você fala, não, mas tem toda uma coisa de mercado, tá? Mas ele é antiliberal exatamente no que diz respeito aos individualismos, contra a ideia de direitos individuais. Eu acho que, para mim, aquela expressão liberal na economia e conservador nos costumes, ela ilustra muito bem esse antiliberalismo característico do fascismo. Por quê? Porque ele submete os interesses individuais aos interesses do mercado. A necessidade de funcionamento da economia, ainda que para isso seja necessário extirpar direitos, ser intolerantes com as múltiplas possibilidades de viver e tender a ser um Estado que vai controlar as dimensões da vida privada. O indivíduo num regime fascista, como ele é visto ou que significado ele tem? Ele é totalmente cooptado para fazer o trabalho à nação? Como é que, quando você está falando do indivíduo e também dos direitos, o indivíduo é suprimido? Os interesses individuais, eles estão submetidos à nação. A ideia de que você não tem que pensar em interesses individuais. A noção de indivíduo está submetida à noção de nação. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo do conservador nos costumes e liberal na economia, que traz muito isso. Não importa se a gente vai perder direitos, não importa se as pessoas vão ser privadas de coisas, o importante é que a economia volte a funcionar e que a nação esteja bem. Então, é sempre uma ideia de submetimento mesmo, do individual à noção de nação. Entendi. E a outra coisa que me ocorre na sua primeira exposição é a do anti. Esse anti seria algo como um culto ao inimigo, quer dizer, tem que ter um inimigo, nós estamos sempre em relação a um inimigo. Isto nos faz existir e viver. É isto? Sim, porque, na verdade, em nome da nação, do ultranacionalismo e da concentração de poder, você elege inimigos em nome desse chamado bem maior. Por isso que o fascismo ele vai se caracterizar muito mais pelo anti do que pelo pró. Ele é pró-nação, pró um projeto de nação. Mas tudo aquilo que se coloca no caminho desse projeto, ele vai ser extirpado. Então, o antiliberalismo que eu coloco como primeiro elemento é bem essa coisa. Bom, tudo que é da ordem individual não é importante. O importante é a nação. Isso fica muito mais claro nos
totalitarismos que se consolidaram, como no caso da Itália de Mussolini e na Alemanha hitleriana, em que isso fica muito, assim, tudo tem que estar voltado para esse projeto de nação, e tudo que não se volta para esse projeto de nação é extirpado. Então é perseguido, é retirado. Nós podemos falar de fascismo ou lógica fascista em regimes democráticos? Sem dúvida alguma, mas é diferente do que eu estou falando. Então, esse antiliberalismo, esse anticomunismo, né, que é assim, essa coisa de atacar um inimigo, criar alguns inimigos aí, e essa antidemocracia, ela vai ser característica de regimes fascistas. Então, eu acho que é melhor a gente fechar isso para a gente entrar nessa coisa dessa lógica presente em outros espaços. Porque aí, o anticomunismo, você não vai encontrar em regimes democráticos e em alguns outros regimes. Mas no regime fascista sempre vai ter. Por quê? O comunismo é colocado como o grande inimigo porque ele vai defender uma lógica internacional e os direitos. Então aí cria-se como um fantasma mesmo, né? O comunismo é o fantasma a ser atacado. Inclusive o Adorno, o maior representante da escola de Frankfurt, ele vai dizer num texto lá de 1946 que a propaganda fascista ela vai atacar fantasmas e não oponentes reais. Então, aí ela constrói um imaginário do judeu, do comunista, separa em pedaços e distribui para ser o que vai ser atacado, mesmo que não tenha nenhuma relação com a realidade. E a perspectiva antidemocrática e a centralização de poder também vai estar presente no regime fascista. Ao defender uma visão única, uma nação acima de todos, ela vai deslegitimar as democracias, vai deslegitimar a existência de partidos. Então, essa lógica de o que é de um outro partido vai sempre sendo atacado como sendo errado, como sendo falso. E aí é uma lógica de desrespeito ao princípio da maioria, mesmo em regimes que chegam ao poder via voto, via democracia. A gente vai encontrar isso. Aconteceu no caso do Hitler, que tinha uma grande aprovação de uma maioria, mas aí não importa a maioria. Aí você me pergunta se essa lógica fascista pode ser encontrada em regimes democráticos. Sem dúvida alguma pode. Dentro da democracia norte-americana, em outros momentos, fora o momento do Donald Trump, que é um governo de extrema-direita, os Estados Unidos, historicamente, ele não pôde, apesar de ter tido movimentos, de tentativas de consolidar governos com uma tendência bastante fascista, sempre foi uma democracia bastante consolidada. Agora, dá para dizer que não existia nada de fascismo nessas democracias? Não. Aí, os teóricos da escola de Frankfurt vão nos auxiliar muito para olhar para isso. Por quê? Porque o pessoal da teoria crítica, eles vão criar um instituto de pesquisa lá em 1923, exatamente no momento em que estão crescendo tendências fascistas. Dentro da Alemanha, existe uma situação de bastante penúria, de bastante crise econômica, e eles estão percebendo surgirem algumas tendências autoritárias, e eles veem exatamente se consolidar essa tendência autoritária na forma do nazismo. Então eles vão produzir muitas coisas ali, falando exatamente disso, né, do que caracteriza o nazismo, do que caracteriza essa lógica fascista. Como resultado disso, como resultado do nazismo e do totalitarismo que se instaura ali, eles vão migrar para os Estados Unidos. E eles vão se fazer essa pergunta. Será que aqueles aspectos que permitiram a Alemanha chegar ao que chegou poderiam ser encontradas em democracias? Ou será que nas democracias aquilo que permitiu chegar ao que está acontecendo na Alemanha não seria possível ocorrer em regimes democráticos? E eles vão estudar grandemente isso e se deparar com várias dessas características numa lógica da sociedade que está posta ali. Porque dentro de uma sociedade pautada em relações de poder, em relações de dominação, eles vão concluir que aquilo que permite que a barbárie que caracterizou o regime nazista ocorra, ela poderia aparecer em pequenas coisas no cotidiano. Então eles vão fazer uma série de estudos
exatamente vendo como que a lógica fascista, ela perpassa uma série de relações cotidianas. Então, respondendo a sua pergunta, sim, nós podemos encontrar em várias situações cotidianas a prevalência de uma lógica fascista. Em algumas sociedades, isso ocorre de uma maneira muito mais forte e muito mais explícita, em outras sociedades menos. Em termos de Brasil, nós vemos em vários momentos da nossa história isso aparecendo, mas nós vemos nessa lógica de não suportar uma ascensão financeira de uma população pobre e uma intolerância com a pobreza, uma lógica fascista muito, muito presente desde muito tempo. A indiferença ao outro, a tendência a não se preocupar com o que ocorre em algumas esferas, a frieza, são características que elas vêm muito fortemente à tona em regimes fascistas e ela permite a adesão a regimes fascistas. Então, por exemplo, nós estamos num momento de pandemia, o número de mortes é absurdo, todos os dias mais de 1.000 pessoas estão morrendo só de Covid no Brasil. A perspectiva de transformar essas pessoas apenas em números, maquiando, né, os acontecimentos, tentando esconder, inclusive, que os números são tão grandes, essa dessensibilização, essa perspectiva de não sensibilização, ou de transformar em número pessoas. Isso tem a ver com esta lógica que nós estamos vivendo. Outro exemplo que eu vou colocar, porque eu acho muito importante, já que estamos tentando entender o conceito do fascismo, ou a ideia do fascismo, da lógica fascista, nas relações, nas nossas relações também, né, no nosso dia a dia. Não usar máscara num momento de crise sanitária, onde é importante que eu proteja a mim e ao outro. Então, eu uso máscara, é necessário que eu use máscara. Eu tenho que dar credibilidade à instituição ciência. A ciência é importante nesse momento. Descredibilizar pesquisas científicas, não se preocupar com o outro a ponto de anulá-lo, transformar as mortes em número. Você acha que tudo isso tem a ver, né, com esta lógica que podemos chamar de fascismo? Absolutamente tem a ver, e dentro de um governo que foi eleito com uma pauta bastante associada, bastante alinhada aos princípios de governos fascistas. Eu acho que a gente consegue encontrar essa lógica, inclusive em outros momentos dentro da nossa sociedade, dentro da sociedade brasileira. Isso aparece em outros momentos. A dessensibilização com o sofrimento dos pobres, assim, historicamente no nosso país, isso está muito presente. A naturalização de situações de submetimento em relação, sei lá, aos empregados domésticos, que já estava presente em outros momentos. Estou falando isso por conta de você falar assim, isso é possível estar presente em momentos em que um governo ele não é caracteristicamente fascista? É. Agora, quando você traz para a situação de hoje, você traz para isso dentro de um governo, em um momento em que um governo foi eleito exatamente com pautas que traziam algumas dessas coisas. Traziam essa coisa da nação acima de todos. E também a questão da diferença, né, Márcia? Não dar espaço para a diferença. Homofobia, a questão dos transgêneros. Então, essa pauta também de anular a diferença ou de tentar transformar todo mundo igual, isso também tem a ver com fascismo, né? E também tem a ver, sim, infelizmente, com a pauta do Bolsonaro e da eleição do Bolsonaro, né? Sim, eu acho que nesse momento eu poderia falar de um livro que eu trouxe para comentar aqui, que é um livro denominado Como Funciona o Fascismo, a política de nós e eles. É um livro que foi escrito em 2018 por Jason Stanley. Esse autor ele vai descrever as estratégias que são empregadas por regimes fascistas. Então eu queria destacar alguns aspectos que são apresentados no livro
que é muito fácil a gente trazer correspondentes na nossa realidade. Aliás, o livro como um todo a gente lê e vai se deparando com várias correspondências com coisas que vêm acontecendo nos últimos anos, de maneira geral no mundo, e especificamente com o que ocorre no Brasil de 2013 para cá e na consolidação da eleição de um governo de extrema-direita em 2018. Então, o título, A Política do Nós e do Eles, que aparece aí, é o primeiro destaque que eu faço, que é uma coisa que fortemente se instituiu a partir ali de 2013, 2014, e que tem levado a uma série de embates e de polarizações, desde, principalmente, o processo que levou ao golpe que afastou a presidenta Dilma. E aí o Stanley vai dizer que o sintoma mais marcante da política fascista é a divisão. Destina-se a dividir uma população entre nós e eles. Separa-se o mundo nesses extremos. E aí se torna impossível a aproximação ou a convivência democrática. Então, assim, nós somos os corretos, que é a lógica que estava presente no Hitler, né? Nós, a raça pura, nós, a raça ariana, nós, os corretos, e eles, os errados. Isso vai se estendendo a todos os outros eles, a população LGBT, as mulheres, os negros, não importa quem sejam eles são os outros. Então, se está fora desse composto nós, é atacado e é colocado na condição de coisa. Além do ultranacionalismo, o fascismo ele vai ter exatamente essa coisa de um líder, né? Um líder em torno do qual uma massa se une e forma um nós. Então aí tudo aquilo que está fora do espectro do nós é atacado. E daí há um processo de dessensibilização em relação ao outro. Muito facilmente eu posso aniquilar esse outro. Esse outro passa a não ter a menor importância. Daí eu acho que a gente poder enxergar essa coisa de os outros que morrem, não sou eu, não são os meus que estão morrendo. Então eu posso fazer essa negação. Então, milhares de pessoas estão morrendo, mas eu quero viver. Milhares de pessoas estão morrendo, mas eu quero continuar levando a minha vida. Eu quero sair sem a máscara. Então, há uma prevalência disso. Me ocorre assim que essa dinâmica de aniquilar o outro, essa lógica, ela é cotidiana, né? Ela está simbolicamente, nós aniquilamos o outro e somos também aniquilados pelo outro. Quantas vezes por dia, não? Muitas. Poderíamos fazer um outro podcast só falando das formas de aniquilação simbólica ou invisibilização do outro. Isso é muito cotidiano, acho que nós estávamos chamando numa outra conversa de microfascismo, né? Quer dizer, entre nós, a competição incentiva, por exemplo, aniquilar o outro, né? Eu ser mais do que o outro é muitas vezes uma forma de aniquilar o outro, né? E isso ocorre dentro das relações familiares, por exemplo, entre pais e filhos, entre companheiros e companheiras, é muito frequente. E a outra questão que você trouxe, que me chama a atenção e eu gostaria de pontuar, que eu acho que nós estamos já num outro momento mais trágico, que é comigo está tudo bem, eu não estou doente, os outros podem morrer. Eu acho que tem um outro aspecto do fascismo. Eu reli o texto do Humberto Eco, Fascismo Eterno, que foi escrito já na década de 90. Ele lista também algumas características que ele diz que qualquer sociedade que tem algumas dessas características podem ser chamadas de fascistas, né? Então, não precisa ser um governo de extrema-direita, não precisa ser um regime totalitário. E uma das características é o culto à morte. Então, ele cita, inclusive, o grito dos fascistas na época do fascismo institucional, né, os anos 30, que é "Viva a morte!". E aí eu tenho visto e tenho achado, tenho percebido que nós chegamos nesse ponto
com a pandemia. Nesse texto do Humberto Eco, esse culto à morte, ele está ligado com um culto ao herói também. Então e até eu posso morrer se for por uma causa. Eu acredito que, infelizmente, nós estamos assistindo isso. É muito triste, mas a gente vê algumas pessoas se expondo à pandemia sabendo do risco. Eu gostaria também de comentar que eu lembro muito do filme A Onda, né, que eu tinha separado para indicar aqui hoje, que é um filme muito ilustrativo com relação a esse tema. E a gente consegue perceber exatamente tudo que está sendo dito aqui, assim, tanto no campo de uma política maior, né, que engloba um país, enfim, uma população, quanto dentro dessas micro-relações, dessas relações cotidianas. O quanto nós somos oprimidos e oprimidas e opressoras e opressores, né, com os outros. E como nessa situação de fragilidade que a gente se encontra hoje, inclusive, né, dentro desse contexto de pandemia, isolados dentro das nossas casas, cadê os nossos amigos, né, os nossos abraços, os nossos afetos? Como é muito mais fácil esse processo de manipulação se dar dentro desse contexto de fragilização, que eu acho que tem muito a ver com o que a Márcia estava colocando e com o que você colocou agora, né, Andréa? Assim, eu acho que o filme, na verdade, ele ilustra muito e mostra para a gente de uma maneira muito certeira como esse processo acontece no cotidiano mesmo. Então, o filme trata de uma experiência, ele é baseado num caso real. Essa experiência realmente aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, se eu não me engano, em 1967, que um professor decidiu fazer uma experiência com os alunos que duvidavam que processos como o nazismo e o fascismo na Itália pudessem acontecer novamente. Então, ele estabelece uma espécie de jogo, né, um dispositivo que leva esses alunos a agirem como seguidores dele, que se coloca como líder, e como ele consegue conduzir essas pessoas a atitudes inimagináveis, né? A ponto dele mesmo se questionar, quer dizer, nem ele imaginava que aquilo pudesse ter as proporções que tiveram. Nós já não temos muito tempo para continuar nossa reflexão, então queria propor que a gente vá encerrando. Márcia, algumas considerações sobre o fascismo, este fenômeno cruel que está aí e, portanto, né, está novamente no nosso horizonte. É isso que podemos pensar e talvez algumas considerações dentre tantas que me ocorrem, porque é muito rico, né? É um assunto que daria para ficarmos horas conversando. Acho que um ponto importante também, já que temos que encerrar, é pensar ou fazer autorreflexão sobre isso também, né, Márcia? Você não acha? A gente se ver dentro da situação, né? Nós estamos falando de uma forma mais ampla, acho que é a primeira vez no podcast que a gente fala ou propõe uma reflexão sobre um tema, digamos assim, político, né? E aí, muitas vezes, a gente tem a tendência, quando falamos desses temas, de se omitir ou uma dificuldade de se ver dentro das coisas. E eu penso que não, né? Que o fascismo nos habita, nós nos construímos, nossa subjetividade é construída no mundo em que vivemos. Nós não nos construímos fora do mundo. E se esse mundo em que vivemos, vamos fazer um recorte, lá desde a década de 30, de 1900, do século XX, desde lá nós já temos uma sociedade fraturada e com elementos que podemos chamar de fascistas,
Então, nós também nos construímos com elementos fascistas, né? Dentro de uma lógica, nós somos seres que nós todos, eu também, ninguém escapa, né? Quando nós queremos, por exemplo, impor a nossa verdade no mundo, sem nenhuma negociação, sem nenhuma possibilidade de agenda da diferença. Esta é uma postura autoritária e tendente ao fascismo. Eu acho que o que essa discussão traz para a gente é um alerta, eu acho que, e o que os frankfurtianos trazem muito bem para a gente é a possibilidade exatamente da gente perceber o quanto que a lógica fascista, totalitária, que permitiu que ocorresse o que ocorreu na Alemanha, do Hitler, ela é fruto de formas de organização de uma sociedade que produz indivíduos e que faz com que os indivíduos se façam tudo para fazer parte. É uma sociedade massificada, e aí a gente teria que ter um outro podcast para a gente pensar no processo de massificação da indústria cultural, mas que o tempo todo gera indivíduos que vão consumindo cultura, consumindo formas de ser, consumindo jeito de ser, e com esta tentativa de fazer parte. Isso vai gerar indivíduos, na verdade vai gerar um processo que o Adorno vai chamar de pseudo-individuação, que vai ter como resultado seres massificados, baixa capacidade de reflexão, baixa capacidade de identificação com o outro. Essa é uma tendência dentro da sociedade. E que a gente vai se deparar em relações cotidianas com muitos desses elementos. Aquela coisa de o outro que atravessa o meu caminho, ele me incomoda tanto que, ainda que mentalmente, eu o aniquilo. Eu acho que não dá para pensar que, não, então todo mundo é fascista e isso está presente. Não, eu acho que, ao contrário, eu acho que na medida em que a gente percebe isso, eu acho que a gente tem que se dar conta de que continuar se sensibilizando e percebendo o absurdo de que não importa o que ocorra com eles, a minha vida que continue, isso não pode ser naturalizado. Não pode ser naturalizado milhões de pessoas morrendo ou milhões de pessoas sendo submetidas a uma lógica de extermínio, mas de racismo, de pequenos extermínios cotidianos. E então eu acho que assim, a gente tem exatamente que se dar conta do quanto é fácil a gente cair nisso nas pequenas piadas cotidianas, nas pequenas violências cotidianas, mas saber que há uma diferença quando você se dá conta e tenta rever isso, e quando você fala, eu sou assim mesmo, todo mundo faz. Todo mundo tá saindo sem máscara, eu também tô saindo. Porque o que prevalece dentro de uma lógica fascista, dentro de governos de extrema direita, dentro de algumas coisas que têm sido nutridas, é uma política de aniquilamento do outro, né? Seja na internet, naqueles discursos que vão destruindo as vidas, naquela política de cancelamento que está muito em moda na internet, né? O outro se torna nada. E aí, eu acho que a gente tem que pensar nas situações que têm ocorrido, né? Nos grandes protestos que estão ocorrendo essa semana por conta das mortes negras, e que a gente tem várias notícias aí para poderíamos destacar aí. E eu queria terminar indicando um artigo da Eliane Brum, uma jornalista maravilhosa. Ela escreveu um artigo essa semana no El País, no dia 3 de junho, chamado Tirem os joelhos brancos dos pescoços negros. Ela inicia esse artigo com uma frase, e a única coisa que eu vou ler do início do artigo dela é: não consigo respirar. É a frase de uma época em que se morre por falta de ar. Não haverá outro mundo possível enquanto os joelhos brancos não forem arrancados dos pescoços negros. Então, eu penso o seguinte: a incapacidade de identificação com o outro, essa coisa de destituir as pessoas da sua humanidade por seu gênero, sua cor, sua orientação sexual, ou seja, o que for, destituir a pessoa da sua humanidade porque ela é doente e as pessoas podem linchá-la. Essa coisificação do outro, que é nutrida diariamente, cotidianamente, e é resultante de lógicas fascistas, é o que permite que as pessoas continuem com seus joelhos brancos sobre os pescoços negros. Isso tem que acabar.
Fechou com frases poderosíssimas que devem ficar mesmo para nossa reflexão da semana. Eu acho que, eu me despeço então. Eu agradeço muitíssimo a presença de todas, né, da Andréa e da Márcia, principalmente, que veio especialmente para conversar com a gente hoje, e a presença de vocês que estão aqui escutando o nosso podcast. Obrigado, Márcia. Suas palavras finais foram emocionantes. Ok. Até mais, gente.